Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídia de São Paulo. Hoje vocês vão ter uma aula com o professor Caio Vinícius, né, sobre imperialismo, neocolonialismo e a teoria racista. Então, eu passo a palavra para o professor de História, Caio Vinícius. Tá. Boa noite a todos, boa noite, Cléo. Falar mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês aí que estão assistindo a nossa aula, né? Focado aí nesse ensino médio, nesse momento um pouco diferente. Antes da gente começar a falar da nossa aula, vamos fazer alguns acordos básicos, tá? Combinar como que a gente vai fazer para que a gente tenha um melhor desenvolvimento, melhor aproveitamento desse momento do ensino à distância. Vocês já devem ter ouvido isso de outras aulas, mas a gente vai frisar quantas vezes forem possível, porque é necessário e é importante. Primeiro, pessoal, vocês têm que ter um ambiente limpo, organizado, para que vocês consigam estudar e ter um melhor aproveitamento. Ou seja, assistir a aula de ponta cabeça, sentado no sofá, não dá, tá? Vocês têm que ter uma postura correta, porque isso vai melhorar aí para vocês terem um aprendizado muito mais interessante, tá bom? Tem que tirar nota dos assuntos, dos pontos importantes. Você vai ter que anotar sim, usem seus cadernos, não abram mão dessa ferramenta. É muito importante a gente estar sempre praticando a língua portuguesa, tá? Para ter uma escrita mais que se desenvolva de uma forma mais fluida e melhor, tá? Então, esses acordos básicos sendo feitos, vamos então começar a falar um pouco sobre a nossa aula, né? Como a professora Cléo disse, essa aula é voltada aí para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, e esse tema é um tema bem atual, por mais que já parece que já foi um bom tempo atrás, mas ele é muito atual e ele é muito bom para a gente entender um pouco da nossa sociedade atual, tá? O nome da nossa aula é Imperialismos, Neocolonialismos e Gobineau e o Racismo. São pontos principais, um nome bem objetivo para a gente ser também aí mirar onde a gente quer chegar e acertar os pontos principais desse assunto, tá? Então vamos falar um pouco das habilidades que a gente vai discutir, tá? Uma das habilidades que a gente vai discutir é analisar criticamente as justificativas que vão ser dadas para essas práticas aí, tanto o neocolonialismo como o imperialismo, tá? E as teorias raciais do Gobineau vão entrar dentro desse balaio, tá bom? Interpretar as realidades históricas a partir de conhecimentos sobre economia e as práticas sociais também é um ponto importante que nós vamos trabalhar e debater algumas questões relacionadas a preconceitos étnicos, culturais, religiosos que estão presentes na nossa história, tá bom? Então vamos começar aqui a conversar um pouco sobre a nossa aula. O nosso objetivo é que vocês entendam de uma forma clara as justificativas do imperialismo e do neocolonialismo e sempre associando esses temas à Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial ela vai ter uma influência direta nesse processo aí do imperialismo e do neocolonialismo, tá? Então vamos continuar aqui a nossa aula, vamos começar a falar um pouquinho disso. Para a gente começar a falar disso tudo, a gente tem que entender o que era a Europa no século XIX. Gente, a Europa ela vai viver um momento no século XIX como nunca aconteceu antes na nossa história, tá? A gente vai ter um crescimento populacional, a gente vai ver aí essa população cada vez mais urbana, tá? A vida nas cidades ela começa a se concretizar como algo real. As pessoas começam a migrar dos campos para essa cidade. Uma das causas, né, dessa migração do campo para a cidade é associado justamente à produção industrial. Essa produção industrial que vem com a Revolução Industrial, ela vai revolucionar a forma do homem viver. Ela vai transformar a nossa forma de sociabilizar, tá? A nossa forma de organização social, as nossas lógicas econômicas. Então, a Revolução Industrial ela é importantíssima para a gente. Tá? Ela transforma e muito. Bom, ela transforma de que jeito? A partir do momento que o homem sai do campo e passa a morar da cidade, esse homem, ele precisa do quê? Ele precisa pagar suas contas, tá? Quando ele morava no campo, ele tinha a possibilidade de produzir os alimentos dele, ele tinha um certo grau de autonomia, ele conseguia sobreviver a partir da sua produção.
Quando ele migra para a cidade, esse homem agora ele não tem mais como sobreviver. É só vocês pensarem na nossa cidade. Quem aqui consegue ter uma horta que sustenta a família inteira por um ano? Ninguém, tá? Então, como que vai mudar essa lógica? Vai entrar o emprego, o trabalho. Então, as pessoas agora elas vão começar a trabalhar nessas indústrias. Então, as indústrias elas vão abrir muitas vagas de emprego, permitindo que essas pessoas migrem do campo para a cidade e consigam sobreviver nesses ambientes urbanos, tá? Isso daí, como eu falei, está atrelado à Revolução Industrial, que vai ser muito fomentada porque as indústrias elas precisam vender muito. Então, eu pago um salário porque eu quero que também esse meu funcionário ele consuma. O consumo passa a ser um ponto importante. Se não há consumo, não tem por que ter produção. As coisas estão atreladas. Eu preciso de um consumo alto para ter uma produção alta. Produção alta, lucro alto, tá bom? Acontece, gente, que a Europa ela é um cosmo pequeno, é um ambiente que é limitado. Tá? Se a gente comparar, por exemplo, o território brasileiro com o território europeu, o território brasileiro é quase do tamanho da Europa Ocidental, se não for igual ou maior, é muito próximo. Tá? E a gente está falando de um continente ali que tem diversos países. Então, por mais que você tenha ali um aumento de consumo por parte dessa população, por mais que você tenha um aumento na produção industrial, a Europa ela não consegue sustentar um crescimento num nível tão alto para continuar gerando esse lucro que essas indústrias precisam. Tá? Dessa forma, essas nações industrializadas na Europa, tá, elas começam a voltar seus olhos a antigas regiões que eles já conheciam. E agora eles vão mudar a abordagem em relação a essas regiões. Eles vão passar a usar essas regiões para garantir que essa indústria, que essa estrutura econômica nova consiga se tornar cada vez mais bem sucedida. Que regiões são essas que a gente está falando? A gente está falando da África e da Ásia, tá? As duas principais regiões que vão ser aí o foco desse momento aí da era industrial, tá bom? Vamos lá então. Vamos falar então um pouco do que é esse imperialismo e o neocolonialismo. O imperialismo e o neocolonialismo, eles são uma ocupação direta ou indireta de territórios. Ela é uma dominação, uma prática de dominação de uma nação a outra, ou de uma nação a um outro povo, não necessariamente um país. Tá? Essa prática ela vai ser utilizada por diversos países. Ela não é restrita única e exclusivamente às nações europeias. A gente vai ver alguns países, por exemplo, como o Japão, praticando esse imperialismo. A gente vai ver os Estados Unidos praticando esse imperialismo também. Então, é uma variedade de nações que vão praticá-los. Tá? O imperialismo, como eu estava falando para vocês, ele é indireto. O que seria essa dominação indireta? É uma dominação principalmente econômica, política. Então, vamos pensar que o Brasil ele se torna independente de Portugal, mas não demora muito, a gente passa a ser dependente de quem? Da Inglaterra. A Inglaterra passa a ser a grande financiadora da economia brasileira. Então, a Inglaterra não vai chegar aqui no Brasil e ocupar o território com soldados, exércitos. Não, ela cria uma dominação econômica dessas regiões. Tá? Então, por isso que a gente fala que é indireto. Você não vai interferir diretamente nesse território, você deixa um certo grau de autonomia, tá? Uma dominação econômica. Enquanto o neocolonialismo ele caminha já no sentido também de dominação econômica, só que com uma intervenção concreta desses estados aí industrializados nessas regiões e nesses países. Então eu vou chegar assim, os países vão chegar com seus exércitos nessas regiões e vão ocupar, eles vão formar governos, tá? Isso é uma ocupação, é uma prática direta e vai acontecer principalmente na África e na Ásia, tá bom? Vamos lá então. Quais são as causas desse neocolonialismo e desse imperialismo? Uma das primeiras causas que a gente vai sempre levar em consideração é a busca por matérias-primas. Lembra que a gente começou a aula falando da Revolução Industrial, de como ela transforma? Uma indústria, para que ela tenha um funcionamento, ela precisa o quê? De ter as matérias-primas. As matérias-primas são os ingredientes dessa indústria, tá? Então, quanto mais barato eu pago nessa matéria-prima, mais barato eu consigo fazer o meu produto, por consequência,
meu produto ele se torna extremamente interessante para o mercado consumidor. Tá? Então, essas nações europeias, como eu falei, a Europa é pequena. Então, você vai encontrar poucas matérias-primas lá. Não que seja pouco em quantidade, mas não vai atender essa demanda cada vez maior dessa indústria que está crescendo. Tá? Então, para onde que eles vão buscar essa matéria-prima num preço barato, num preço acessível? Na África, na Ásia, tá? Também comprando matérias-primas também de outras regiões do mundo, como a América também. Então, eles vão buscar matérias-primas para conseguir uma produção cada vez mais barata, tá? Outro ponto importante é a busca por fontes energéticas. Que fontes energéticas que a gente está falando? Do carvão, do petróleo, tá? Carvão e petróleo vão ser os combustíveis da Revolução Industrial. A partir deles, eles vão conseguir, por exemplo, diminuir todas as distâncias, porque agora os motores, tudo funciona a motor, e o motor não para descansar. Imagina, você pega um barco na Inglaterra para ir para a Índia, o motor vai funcionar 24 horas por dia, porque existe alguém jogando combustível nesse motor, normalmente o carvão mineral, ou então o petróleo vai ser utilizado. Então as distâncias começam a diminuir, e a busca por fontes energéticas se torna cada vez maior. Ela é muito importante também para a indústria siderúrgica. Tá? Para a gente poder ter um desenvolvimento da siderurgia, nós precisamos derreter os metais em altas temperaturas. Para isso a gente precisa de combustíveis com uma alta combustão. Por isso que o carvão mineral ele é tão importante. Pra vocês terem uma ideia como isso é importante, vai ser até causa de algumas guerras dentro da Europa. Tá? Ali a disputa que a gente vai ver entre Prússia e França, né, pela região da Alsácia-Lorena, né, que tem uma região rica em carvão mineral. Isso é bem importante de saber. Outro ponto, também retomando o começo da nossa aula, é a questão dos mercados consumidores. A Europa, como eu falei para vocês, ela é grande, mas não é gigantesca como o Brasil. Então, por mais que você tenha ali pessoas que tenham salários, tá, que consumam, elas também não vão conseguir consumir o suficiente para que essa indústria continue crescendo e ganhando força, como essas indústrias anseiam. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso fomentar o consumo. Então, isso vai estar muito atrelado àquela dominação direta que eu falei para vocês. Pensa o seguinte, imagina a Inglaterra organizando o seu exército para ir ocupar regiões na África e na Ásia. Cada soldado inglês vai ter que usar um par de botas, um par de meias, calças, uniforme completo, armas, munição. E tudo isso faz o quê? Faz com que a sua indústria gire, faz com que entre dinheiro. Então, esses soldados, por exemplo, essa prática militarista, ela vai garantir um lucro bem interessante para as indústrias. E essa não é uma prática antiga. Até hoje nós conseguimos encontrar alguns países que se mantêm no estado cíclico de guerras, porque assim você consegue sempre fazer o quê? A economia funcionar cada vez mais, tá? Sempre vai estar sempre vão estar comprando produtos, tá? Isso é bem importante para a indústria. Ela tem que estar sempre funcionando. Indústria parada, gente, é prejuízo, tá? Então, ampliação de mercado consumidor. Então os mercados consumidores são soldados? Não apenas. Quando os países industrializados chegam nessas regiões, eles também vão distribuir, eles vão vender esses produtos que eles estão gerando lá na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. E vão garantir, assim, o quê? O seu lucro, tá? A gente vai trabalhar isso um pouco mais a fundo quando a gente comparar ali o colonialismo com o neocolonialismo um pouquinho mais para frente na aula, mas essa lógica é importante. São modelos para garantir o lucro dessas indústrias e o crescimento delas. Outro ponto importante que a gente vai encontrar aqui é que a gente tem um excedente populacional na Europa cada vez mais ocioso. Tá? Por mais que essas indústrias cresçam, você gera ali uma quantidade de pessoas que acabam ficando marginalizadas, que não vão ter acesso ao emprego. Então, os países querem arranjar alguma solução para essas pessoas, então começam um processo de neocolonialismo. Então eles começam a ocupar novas regiões. Então, se a Inglaterra, por exemplo, chega com seu exército e conquista uma região, vão ter pessoas da Inglaterra, colonos, que vão para aquela região para tentar fazer fortuna. Tá? Isso não é tão estranho para a gente. Pensa no Brasil. Quantas pessoas, por exemplo, fugiram da miséria, da guerra na Europa e vieram para cá no final do século XIX e começo do século XX? Os italianos, os espanhóis, portugueses, várias nacionalidades vieram para o Brasil o quê? Em busca de uma vida melhor. Tá? Então,
ocupar esse excedente populacional é um ponto também que vai ser interessante para o desenvolvimento dessa prática imperialista. Outro ponto também, gente, que a gente tem que levar em consideração é a questão de domínio de algumas regiões que sejam importantes para o planeta. Tá? Vamos pensar, por exemplo, no caso da África do Sul. Quando a Inglaterra conquista ali e faz a unificação ali da África do Sul e domina toda aquela região, ela vai se apoderar de uma região chave, porque ali é uma área de transição dos navios. Os navios passavam por ali para chegar na Ásia, tá? Então, a cidade do Cabo, que se chama hoje a cidade do Cabo, ela tem esse nome porque aquela região se chamava Cabo das Tormentas, né? Porque ali foi a grande dificuldade dos navegadores europeus de cruzar aquela região. E aquele ponto é estratégico. Dominar o ponto de passagem ali garantia uma vantagem em relação às demais nações, tá? E existem outros pontos estratégicos que a gente pode pensar. Se vocês pensarem, por exemplo, o próprio Estreito de Gibraltar, que é aquela entrada do Mar Mediterrâneo, é um ponto super estratégico, né? Entrada e saída do Mar Mediterrâneo. Já pensou controlar aquela região? Como você se torna uma nação importante? Então, isso daí é uma causa também desse imperialismo, tá bom? Vou falar para vocês mais algumas justificativas. Quando os europeus, as nações industrializadas de uma forma geral, lembra que falei também Estados Unidos e o Japão, começam esse processo de expansão, ele tem um viés econômico muito forte, como a gente viu, mas ele vai ter uma justificativa teórica, tá? Eles vão explicar o porquê que eles estão fazendo isso. E o ser humano, ao longo da história, é muito bom em explicar os abusos que ele causa. Ele sempre consegue dar uma justificativa para a coisa errada que ele está fazendo. No caso aqui, a gente vai ver a construção de duas ideias que são aí, que elas até existem nos dias de hoje. A gente vai discutir um pouco disso. A missão civilizadora. As comunidades ocidentais, industrializadas, elas vão se colocar, gente, como o modelo mais bem-sucedido de desenvolvimento da raça humana, tá? E eles vão falar o seguinte: nós que somos industrializados, nós que somos países modernos, nós precisamos estender essa modernidade, levar essa modernidade para todos esses povos que não têm ela. É a nossa obrigação como povo desenvolvido. Por que a gente vai deixar os caras vivendo na miséria se a gente pode levar esse modelo industrial para eles? Ele é muito importante, então eles vão explicando, ó, tá vendo? Eu não vou ocupar vocês porque eu só quero explorar. Eu estou levando a modernidade, tá bom? Outro ponto também que vai acompanhar aqui é a questão do darwinismo social. O darwinismo social, ele é uma leitura extremamente deturpada das ideias do Charles Darwin, tá? Vamos fazer aqui uma ponte com o pessoal de ciências biológicas. O Charles Darwin, ele vai fazer a teoria da evolução das espécies. Na teoria, ele vai falar o quê? Que o meio ambiente seleciona os animais. Ele vai falar que os animais que não são aptos a se adaptarem ao meio ambiente, eles não conseguem prevalecer. Então, o meio seleciona. E eles vão deturpar essa teoria levando o quê? Para a explicação de sociedades. Eles vão falar o seguinte: sociedades, por exemplo, como as industrializadas, elas são as sociedades mais fortes, as mais desenvolvidas, então elas vão subjugar, elas vão dominar todos os povos que não são fortes ou desenvolvidos como eles. É a lei natural. A cristalização dessa deturpação é quando a gente fala que é a teoria do mais forte, tá? Não é a teoria do mais forte que o Darwin fala. O Darwin fala da teoria do mais apto, tá bom? Então, o darwinismo social é uma deturpação dessa teoria e é uma das justificativas que vem com esse imperialismo, esse neocolonialismo. Eles vão sempre, como eu disse, justificar essas suas práticas de ocupação e dominação econômica. Tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho, aí eu vou abrir uns minutinhos para vocês mandarem algumas perguntas aqui para a gente, tá bom? Só mais um minutinho aqui, aí a gente já abre para as dúvidas. Falando de darwinismo social, estamos falando de racismo, então a gente vai puxar um pouco aqui para o nosso lado, para um senhor que veio aqui para o Brasil e teve aqui um período na corte de Dom Pedro II, que foi o Conde de Gobineau, tá? Conde de Gobineau, ele era francês e ele veio para o Brasil aqui
e ficou quase que um ano na corte de Dom Pedro, se eu não me engano. E aqui ele vai fazer alguns comentários a respeito de como que era a situação do Brasil. O Gobineau, ele era extremamente avesso à mistura de raças. Presta atenção, mistura de raças. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas raças de ser humano existem no planeta, gente? Essa eu respondo rapidinho. Uma. Nós somos todos da mesma raça. Somos todos Homo sapiens. Tá? Não existem raças de homem. Existe apenas uma. Tá bom? E o Gobineau, ele falava que existiam raças, raças superiores, raças inferiores. E ele era totalmente avesso ao quê? A mistura de raças. E quando ele veio para o Brasil e ele vê a formação do Brasil, que é uma formação que envolve uma mistura de povos diferentes, ele fica chocado, ele acha um absurdo. Não é à toa, por exemplo, que ele vai fazer depois um texto que vai ser o Tratado da Imigração para o Brasil, falando que os europeus têm que vir para o Brasil para branquear essa sociedade. Tá? Mas vamos falar sobre o ensaio sobre a desigualdade das raças. Quando ocorre uma mistura de raças, o Gobineau ele afirmava que sempre vão prevalecer os genes ruins quando as raças não são do mesmo nicho, do mesmo grupo. Então, se eu misturo a raça branca superior com outras raças, essa raça branca ela vai se tornando pouco a pouco degenerada, ela vai perdendo as suas qualidades, e quanto mais eu for misturando, pior ela vai ficando. Lembra que eu comecei a aula falando para vocês de que esse tema é distante, mas é atual? A gente está falando aqui de algumas justificativas do nazismo, tá? Que acontece no século XX. O nazismo falava muito de degeneração da raça, ou então também de preservação. Essas ideias não foram inventadas ali no século XX. Elas vinham de um longo período, tá? Que elas vinham sendo propagadas e sempre vistas com bons olhos. Se acreditava muito que isso fosse verdade. Então, Gobineau ele vai falar aí do ensaio das raças, da mistura. O que ele vai falar sobre o Brasil? O que o Gobineau fala sobre o Brasil? Que se essas misturas continuarem a acontecer no Brasil do jeito que ocorrem, logo o Brasil vai se tornar um país incapaz de ser produtivo. Tá? Ele falava que essa mistura de raças ia gerar um povo tão enfraquecido que eles seriam intelectualmente incapazes de trabalhar e também incapazes também geneticamente de se reproduzir. Então eles não iam ter mais pessoas e as pessoas que iam existir não seriam capazes de trabalhar, tá bom? São teorias extremamente preconceituosas, racistas, tá? E que infelizmente vão perdurar por um longo período, né? Dentro do século XX, tá bom? Dessa forma, eu já falei para vocês que ele vai fazer um livro, aí, um texto falando da necessidade da imigração no Brasil, e essas teorias deles influenciam grande parte o governo brasileiro. Não é à toa que o governo brasileiro vai buscar, por exemplo, incentivar que aqueles povos europeus que eu falei para vocês que vieram para cá no começo do século XX, final do XIX, venham. O governo incentiva muito por causa disso, tá? Porque eles querem branquear, eles têm medo de uma degeneração dessa raça aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá? Então, ó, pessoal, antes da gente dar sequência aqui, 2 minutinhos aí para vocês mandarem as suas dúvidas a respeito disso. Aí a gente fecha essa parte e fala um pouco das práticas imperialistas em outras regiões do mundo, tá bom? Então, um minutinho. Importante, bebam água. Nenhuma dúvida? Então, ó, vão pensando aí, se chegar no fim da aula aparecer alguma coisa, aí a gente fala sobre isso, tá? Então, eu queria comentar com vocês o quadro aqui de colonialismo e neocolonialismo, tá bom? Vamos começar, pessoal, com uma análise simples de palavras. Vamos falar um pouco do neocolonialismo, tá? Por que é neo? É novo. Então, ó, tá um do lado do outro ali. O primeiro momento do colonialismo ele vai se dar ali do século XV ao século XVIII. Poxa, mas que ano que é isso, cara? Eu não entendo. Eu explico para vocês. Século XV vai pegar ali de 1400 até 1700, no século XVIII, tá bom? É o período das grandes navegações aí por um bom tempo, até ali mais ou menos o final da Revolução Francesa, né? Que vai ser essa duração.
E o neocolonialismo ele vem no século XIX, de 1800 em diante, tá? Ah, Caio, por que não está ali o final do imperialismo? O imperialismo ele nunca terminou, tá? Ele perpetua-se de formas diferentes até os dias de hoje. Essa prática existe. Então, ó, já comparamos uma diferença entre um e outro. O período de tempo, né? Então, enquanto o colonialismo é no século XV ao XVIII, o século XIX é o século do neocolonialismo. Lembra que eu falei na aula que eles voltam seus olhos a regiões que eles já conheciam? Por isso que é o neocolonialismo. O colonialismo, no primeiro momento, ele vai acontecer de uma forma geral na América, tá? Principalmente, né, fomentado ali por Portugal e Espanha, tá bom? Só vocês olharem depois, a gente pode até numa possível aula fazer uma revisão para vocês verem a quantidade de territórios que a Espanha tinha aqui no Brasil, não, no continente americano, e também a quantidade de terra que Portugal vai ter aqui, tá? Então, colonialismo, América. O neocolonialismo ele vai estar voltado principalmente para África e Ásia. Ah, mas você não falou que o Brasil vai ser dominado pelo imperialismo? Vai também, tá? Mas aí a gente vai fazer um parêntese mais para o fim da aula, vocês vão entender. Então, América, colonialismo, África e Ásia, neocolonialismo, tá? O colonialismo ele vai ser fomentado também pela prática do mercantilismo estatal. Então vamos fazer uma breve revisão sobre o que é isso. Mercantilismo estatal, apesar que ó, vocês lerem tudo já está bem aqui, então a gente vai repetir. Ó. Ele é baseado, gente, num conceito clássico de história que é o pacto colonial, que é mais ou menos assim, vamos pensar Brasil e Portugal. Portugal colonizou o Brasil, Portugal passa a ter exclusividade a tudo que é vendido no Brasil e passa também a ser a única nação que pode vender produtos para o Brasil. Essa prática comercial ela serve para garantir que Portugal sempre tenha o quê? Uma balança comercial favorável, ou seja, eles vão vender muito mais do que comprar. Então, Portugal vinha aqui e comprava os produtos agrícolas, a cana-de-açúcar, né, o açúcar, vendia na Europa e quando chegava aqui no Brasil, ela vendia os tecidos ingleses, tá, os produtos industrializados ou manufaturados da Europa. E por que isso dava lucro? Porque como só Portugal podia vender, tá ali, ó, monopólio comercial, só Portugal pode vender, monopólio. Então, eles punham o preço que era de melhor interesse para eles. E os colonos que aqui viviam, tá, não tinham opção de pagar um preço menor. É exclusividade, né? Monopólio português na venda de produtos. Bom, então, o mercantilismo estatal e o monopólio comercial é isso. Vamos ver, então, o que seria esse monopólio capitalista apoiado pelo Estado. Lembra que eu falei para vocês que a Inglaterra ia mandar soldados para ocupar várias regiões? Isso daí é a prática do Estado ajudando o quê? As suas indústrias. Então a Inglaterra vai fazer de tudo para garantir com que as suas indústrias consigam ter um máximo de desempenho. Então, para isso, eu vou conquistar novos territórios, eu vou garantir novas regiões de influência. E dessa forma eu mantenho o meu capital girando, né? Eu mantenho o dinheiro entrando nessas nações. Isso vai vir acompanhado também da exportação de capitais, né? Em alguns momentos você tem a dominação física direta com soldados, em alguns outros momentos a gente vai ter também uma indireta ali, né? Da questão dos empréstimos bancários, a dominação financeira por parte dessas nações. Vamos comparar agora as justificativas de cada modelo, né, do colonialismo e do neocolonialismo. O colonialismo ele tem como uma das suas justificativas, tá, a fé cristã, a busca por novas almas, tá? Esse período do século XV ao século XVIII, a Europa ela vai passar por grandes turbulências na questão religiosa. Vão aparecer novas religiões, tá? Ou releituras do cristianismo. A gente vai ter o anglicanismo, calvinismo, luteranismo, entre outras, tá? Então, a questão da fé ela é muito importante. Então, nós precisamos ampliar a fé cristã e vai ser amplamente fomentado ali pela própria Igreja Católica, né? Ela vai criar ali alguns grupos específicos de missionários, que são a mistura de padres, né, com soldados, um treinamento bem, bem duro. E esses padres, são os jesuítas, eles vão ocupar várias regiões, tá bom? O neocolonialismo ele vai ter a sua justificativa na missão civilizadora que a gente falou, né? A sociedade mais moderna tem que ocupar aquela região, o homem branco tem que levar a modernidade, tá?
E, bom, outro, para a gente fechar aqui, a gente tem o capitalismo comercial e, de um outro lado, o capitalismo financeiro ou monopolista. Tá? Qual que é a diferença do capitalismo comercial? O capitalismo comercial ele se dava a partir o lucro vem do comércio de mercadorias. Então, lembra que eu falei, Portugal vem para cá buscar um produto que não tem na Europa, leva para vender lá. Tá? Isso daí é o mercantilismo, tá bom? Bom, o neocolonialismo vai ter o capitalismo financeiro e o monopolista. Também é bem parecido, a garantia ali dos monopólios na exploração dessas regiões que vão ser ocupadas, né? Ou próximo a isso, e também o desenvolvimento cada vez melhor e maior do sistema financeiro, né? Essa dependência financeira que vai acontecendo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora de como que essas práticas imperialistas elas vão se desenvolver e quais são algumas das suas consequências para o resto do mundo, essas regiões, tá? O primeiro ponto que a gente tem que falar, pessoal, é a Conferência de Berlim, tá? Ela vai ocorrer entre 1884 e 1885, tá? Ela vai ser extremamente interessante para um país que acabou de nascer na Europa, que é a Alemanha. Vamos fazer aqui um parênteses. Vamos pensar no seguinte: todas as nações aí que eu falei para vocês, boa parte delas são europeias, são industrializadas. Mas nem todas as nações já existiam da forma como a gente sabe. Então, o princípio de quem se formou primeiro vai conseguir mais áreas de influências, mais regiões para explorar, funciona aqui. Então, se no colonialismo Portugal e Espanha conseguem se dar muito bem porque eles se formam primeiro como nação, dentro da Revolução Industrial, a gente vai dar destaque para a França, para a Inglaterra, tá? E outras nações. França e Inglaterra vão ter bastante força, porque elas são ali ó, a base de surgimento dessa Revolução Industrial. Se a gente olhar para o mapa aqui, ó, presta atenção no mapa de até 1870 e depois no mapa ali no pós-conferência de Berlim. A gente vai ver que na África, quem que vai estar ocupando aquelas regiões? Principalmente Inglaterra, França, e você tem algumas regiões também pertencentes a Portugal. Eles são os grandes donos. Com o desenvolvimento da indústria, alguns países vão ampliar essa dominância, principalmente França e Inglaterra. Se a gente olhar no mapa ali de 1895, a gente vai ver que França e Inglaterra dominam grandes porções da África, tá? E por que eles conseguem isso? Porque eles já eram nações estruturadas, tá? Eles já tinham seus exércitos consolidados, eles conseguiam fazer esse processo de uma forma mais eficiente. E isso vai desagradar algumas nações, porque, por exemplo, tinha uma nação ali que era pequenininha, que vai se formar e vai virar a Alemanha, que era a Prússia, tá? A Prússia ela consegue se unificar, formar a Alemanha. Lembra que eu falei da disputa entre França e Prússia? Essa disputa envolve a formação da Alemanha, né? O surgimento da Alemanha. Em 1870, a Alemanha surge para o mundo. E a Alemanha surge para o mundo como uma grande potência industrial já. Para vocês terem uma noção, a gente está falando de 1870, no ano de 1900, a produção industrial alemã já era equivalente à produção inglesa, tá? Elas competiam de igual. Um país que já vivia, por exemplo, a Inglaterra, que já vivia a Revolução Industrial há mais de 100 anos, de repente tem um adversário que consegue combater ou lutar de igual para igual por mercados consumidores e que acabou de se formar. E a Alemanha tem plena noção das suas capacidades e das suas qualidades. Não é à toa que o chanceler dela, o Otto von Bismarck, esse é um cara muito importante, a gente precisa saber o nome dele. Esse cara ele vai fomentar o quê? A Conferência de Berlim, tá bom? Essa conferência ela visa justamente o quê? Fazer uma divisão igualitária não, é um termo equivocado, mas uma forma de que as nações europeias consigam explorar aí de uma forma mais eficiente, sem tantos conflitos entre elas, essas regiões do mundo, como a África e a Ásia. Deixa eu fazer uma pergunta, Cléo, alguma dúvida aí? Alguém mandou algum comentário? Eu gostaria até de fazer um comentário, porque olhem como é importante os fatos históricos para que você possa entender a atualidade, que no caso quem estuda é a geografia.
Então, é muito importante o Caio falando, né, do capitalismo, todo esse processo que gerou a globalização hoje, que nós falamos tanto e é um assunto tão polêmico. Por isso que é importante, terceira série do ensino médio, anotar, tirar suas dúvidas, né, não tem nenhuma pergunta, sinal, que é muito bom, porque vocês não estão com dúvidas, estão entendendo todo o conteúdo que o professor está passando. E é importante também, né, levar a sério para que vocês, entendendo história, vocês vão, consequentemente, lá na frente, entender também a geografia, entre outras disciplinas que estão interligadas. Obrigada, professora. Eu só queria fazer esse comentário. Imagina. Então, para a gente fechar isso, vamos mostrar mais ou menos como que vão ser essas práticas de dominação aí ao redor do globo, tá? Eu selecionei para a gente aqui 2 conflitos, tá bom? Vamos começar falando da Guerra do Ópio. Tá? O que vai ser a Guerra do Ópio? A Inglaterra, pessoal, quando ela começa a procurar novas regiões, não só a Inglaterra, mas outras nações europeias e industrializadas, quando eles chegam lá na Ásia e eles olham para a China, e veem na China uma região que tem possibilidades muito grandes de lucro. A China já era uma nação estruturada havia muito tempo. Você tem ali uma população extremamente grande que ocupa aquela região, já organizada, então você tem os meios para difundir os seus produtos, tudo já previamente pronto. O que as nações precisam fazer? Ocupar. De uma forma geral, como que vai se dar essa Guerra do Ópio? Os ingleses eles obtinham muito lucro na venda de ópio para a China, e a China tenta proibir essa venda. Quando a China tenta proibir essa venda, os ingleses se sentem prejudicados, tá? E eles vão atacar e vão entrar em guerra com a China. Um detalhe interessante é que a Inglaterra tinha plena ciência, sabia que a venda de ópio na China era feita pelos seus comerciantes, tá bom? Quais são as consequências, de uma forma geral, dessa Guerra do Ópio? A gente vai falar de algumas coisas, que são os tratados desiguais, que é uma característica do imperialismo e do neocolonialismo, tá? Tratados desiguais é mais ou menos, vou fazer um parênteses, quem nunca viu O Poderoso Chefão, veja e aprenda o que é fazer uma proposta irrecusável. O tratado desigual é uma proposta irrecusável. Ou o país em questão assina o tratado, ou esse país vai ser dizimado e destruído pelo exército. Tá? Então a Inglaterra derrota os chineses, ela sabia que iria ganhar, e ela obriga a China a assinar o Tratado de Nanquim. No Tratado de Nanquim, a China é obrigada a abrir vários portos para o comércio. Tá? Até então, a China tentava se fechar para o Ocidente. E o ponto de grande destaque do Tratado de Nanquim é que a ilha de Hong Kong passa a ser o quê? Da Inglaterra. Então, a China é obrigada a ceder territórios dela para a Inglaterra, tá bom? A gente tem uma série de tratados desiguais, depois a gente vai ver o Tratado de Tianjin, que era para a segunda fase da Guerra do Ópio, que vai só ampliar cada vez mais essa dominação e essa ocupação aí desigual que ocorre na China, tá bom? Um outro conflito que vai ter também é a Guerra dos Boxers, que são um grupo também nacionalista que vai combater essa influência inglesa, tá? Gente, nosso tempo está acabando, tá? Queria agradecer. Professora Cléo. Eu quero agradecer, muito obrigado pela participação, né, no Centro de Mídia de São Paulo. É um ganho para a educação de São Paulo e até a próxima. Obrigada. Até mais, pessoal. Obrigado pela participação. Vamos manter aí, ó, a consciência, manter o isolamento social, criar a sua rotina de estudo, se organizar, foco, tá? Não é porque a gente está distante que a gente não pode continuar fazendo um bom trabalho, ter uma aprendizagem bacana. Então, ó, criem a sua rotina, ajudem em casa também, ajudem seus pais, organizem as suas coisas. Um ambiente organizado, uma rotina regrada é a chave para que vocês consigam ter um bom aproveitamento e bastante sucesso nesse período aí de isolamento social. E não pensem que é brincadeira, gente. Levem muito a sério isso, hein? Tem que ficar em casa mesmo. Obrigado por tudo. Boa noite.